Boa tarde a todos. Conforme eu havia prometido, eu fiz uma edição de um vídeo um pouquinho curto para que vocês tenham uma noção visual da palestra que eu ministrei ontem, no dia 7, às 20 horas. Então, vamos à apresentação visual. Como eu havia dito na ocasião, muitos de vocês desconhecem que nós também temos o nosso baguá energético pessoal. E esse baguá ele é subdividido em dois grupos, grupo leste e grupo oeste. O leste é composto das pessoas nascidas no ano 1, que é água, 3, que é madeira, 4, que é uma outra modalidade de madeira, e o 9, que é fogo. E o grupo oeste, das pessoas nascidas no ano 2, terra, 6, metal, 7, metal, que é uma outra qualidade de metal, e o 8, que é o número terra. E cada baguá desse, ele indica a melhor localização e direção, tanto na empresa, no comércio ou na residência. Esse baguá não muda, porque ele é calculado através do nosso ano de nascimento. Então, como é que eu trabalho com esse baguá? Eu jogaria, no caso, o baguá em cima de uma planta baixa, devidamente alinhada com o grau da bússola, né? E aí, dependendo da escola que eu vou utilizar, ele tem parâmetros diferentes. E aqui, só para que vocês possam visualizar, por exemplo, todas as letras no anel externo, ele indica direções, e as letras em vermelho são as direções positivas, e as letras em preto são as direções negativas. E no lado interno, no anel interno, me indica as vermelhas, as localizações positivas, e as pretas, as localizações negativas. Então, até para que vocês possam entender a dinâmica do baguá, vamos falar em termos de direções que é o anel externo. Quais são as direções positivas no caso dessa pessoa que nasceu no ano 9? Então, seria a parede da direção do terraço panorâmico, que é indicado pela letra FW, que é a Fui, é a energia da paz de espírito. A parede do lado direito, que é do lado da cozinha, para ele é negativa, que é Juemin. Juemin é catástrofe. A parede oposta também é negativa, tá certo? Que é Liu Sha, é acidentes. E a parede do fundo é Yan Yan, que é o relacionamento. Então, na verdade, são duas paredes que essa pessoa tem de positivo para ficar sentado, né, em direção dessas duas paredes. Agora, com questão à localização, eu tenho toda essa área do TY, que é medicinal, toda essa área do FW, que é a Fui da paz espiritual, SQ seria progresso, e Yan seria o relacionamento. Então, eu tenho 4 áreas positivas e 4 negativas, onde a pessoa deveria de ficar muito tempo, né, nesse local. Aqui eu tenho, por exemplo, novamente, o baguá de uma pessoa nascida no ano 9, e o anel externo, eu tenho todas as direções positivas, grifadas em vermelho, e negativas, grifadas em preto. E no anel interno, toda a localização dentro do imóvel, em vermelho as positivas e em preto as negativas. Então, quando eu jogo esse baguá pessoal em cima da planta, eu sei exatamente quais são as direções positivas e negativas dessa pessoa e quais são as localizações, os cômodos que são positivos ou negativos. Para vocês terem uma ideia, vamos marcar, por exemplo, essa área entre 82 graus e meio e 97 graus e meio, que a direção é positiva e a localização também é positiva, que fica entre 112,5 e 67,5 com um outro baguá. Este é o baguá, por exemplo, de uma pessoa que nasceu no ano 7. Então,
Vejamos, 82,5, 97,5 de direção, para aquela pessoa que nasceu no ano 9, era positivo. Agora, para a pessoa que nasceu no ano 7, ele é negativo. E a localização entre 62,5 e 112,5, que para aquela pessoa era positivo, para essa pessoa é negativa. Então, cada baguá, cada grupo, ela tem uma localização e direção particular. Então, não podemos, na verdade, dizer que a direção de uma pessoa, ela é padrão para todas. Depende muito do ano de nascimento de cada um e, com isso, o baguá também, ele modifica e as direções e as localizações também, elas modificam. Aqui, quais seriam as direções? Primeiro, a direção que eu sinto. A direção que eu trabalho, a direção que eu sento para fazer uma leitura, assistir uma televisão. E por que essas direções em que eu estou sentado ela é importante? Porque imagina que eu tenho todo o chakra frontal, que ele é banhado por essas energias positivas. E o chakra é o nosso centro energético, né, que faz toda a distribuição através dos nossos canais energéticos. E o que é importante quando eu estou dormindo é a direção da minha cabeceira, a direção por onde aponta a minha cabeça, porque é através desse chakra coronário é que eu recebo as energias positivas. Agora, imaginem o contrário, uma pessoa que senta na sua direção negativa e dorme na sua direção negativa e fique por um período, vamos supor, de 1 ano, né, sendo alimentado por essa energia negativa. De uma certa maneira, no médio prazo, a sua vida vai sendo afetada. Outra técnica de harmonização seria aquilo que nós chamamos dos 5 animais celestiais, que seria o pássaro vermelho, o dragão verde, o tigre branco e a tartaruga negra. E a serpente amarela, que seria, na verdade, o centro. Ele é o centro energético, ele é o centro de comando. O pássaro vermelho ele vai significar a minha visão que eu tenho de futuro. O dragão verde, sempre situado à minha esquerda, é o símbolo do progresso. O tigre branco, sempre situado à minha direita, ele significa uma energia de agressividade, mas também de defesa. E a tartaruga preta, sempre às minhas costas, como sendo uma proteção. O pássaro vermelho, ele é do elemento fogo, o dragão verde do elemento madeira, o tigre branco é do elemento metal, a tartaruga negra é do elemento água e a serpente amarela é a terra. Então eu tenho aí presente os 5 elementos chineses. Como é que eu aplico essa técnica num ambiente? Eu fico no centro do cômodo e olho para a porta. A porta, ela é o meu pássaro vermelho. Ao lado esquerdo é o meu dragão, ao lado direito é o meu tigre, nas minhas costas é a tartaruga. Então, qual seria o posicionamento dos mobiliários nesse local? Eu não ter obstáculo nenhum na direção da porta, para que o pássaro vermelho ele possa voar livremente. Do lado esquerdo, que é o lado do dragão, os mobiliários mais altos, realçando a prosperidade. Do lado direito, os móveis mais baixos, realçando a agressividade, mas também a minha defesa. E nas minhas costas, uma parede, de preferência cega, que signifique a minha proteção que eu tenho. Quando a energia ou Ti ele entra no ambiente, ele encontra os 5 animais posicionados, que nesse caso seria a água, a madeira, o fogo, a terra e o metal, ele promove o que nós chamamos de círculo virtuoso, que seria a água alimenta a madeira alimenta o fogo alimenta a terra alimenta o metal e o metal produz a água.
Então, isso seria uma das técnicas que você pode aplicar em qualquer ambiente da sua residência ou comércio. E aqui nós temos a questão dos animais sagrados posicionado no quarto. Então, vamos imaginar essa primeira figura aqui, onde eu tenho a cama encostado na parede onde tem a porta. O que acontece? Eu não tenho o controle do pássaro, porque o pássaro está na porta. Então, meu consciente dorme, mas meu inconsciente não dorme, porque eu não consigo controlar a boca energética do local. Nessa outra imagem, o que acontece aqui? Controla a porta quem dorme em direção da porta, mas uma outra pessoa, ela não teria condição de controlar essa porta aqui. E essa imagem, já não. As duas pessoas que dormem nessa cama, ela controla o pássaro. O único problema dessa imagem é que eu tenho duas janelas opostas em que a energia ela pode fazer uma rajada em cima da cama. Mas isso pode ser corrigido como, ao dormir, eu fecho a cortina e bloqueio essa rajada de energia. E a situação, nesse caso, está resolvida. Mas a melhor posição da cama dentro de um quarto é numa posição onde eu possa controlar a porta da... Aqui, por exemplo, a mesma situação. Nessa primeira situação, eu controlo a porta, mas eu estou na direção da rajada de entrada da energia. Não é uma boa situação. Na segunda, eu estou dormindo na mesma parede da porta e não consigo controlar o pássaro que está na porta. Nessa situação, é uma boa situação, porque eu controlo a entrada. Eu tenho aqui uma tartaruga, eu tenho aqui uma janela, mas isso pode ser resolvido com uma cortina. O ideal seria do lado esquerdo, os móveis mais altos, e do lado direito, os mobiliários mais baixos. Nesse caso aqui, eu já tenho a porta e a janela praticamente em paralelo, criando uma rajada. Eu controlo a porta, mas o ideal eu colocaria essa cama nessa posição aqui, com uma boa tartaruga nessa parede, e eu controlaria essa porta. Nesse caso aqui, cama em quina, ela é péssima, além de ser esteticamente, né, inviável. E outro detalhe são vigas expostas no teto, que além de ela criar uma certa turbulência energética no quarto, que atrapalha o sono, quem estiver dormindo debaixo dessa viga, depois de um determinado tempo, ela vai sentir uma certa pressão que pode acabar se tornando um certo incômodo e até sentir dor, dependendo de onde a viga estiver projetada em cima. Aqui é um pequeno exemplo da melhor posição de cama entre várias que existem, apenas para exemplificar, para que vocês tenham uma ideia. Outro fator que pode influenciar no nosso padrão de sono, para que vocês tenham uma ideia, por exemplo, nós somos hoje, no nosso mundo moderno, nós somos muito bombardeados por equipamentos eletrônicos. A televisão, por exemplo, a distância média, a distância mínima seria 1 metro, ele tem um alcance de 3 metros. Videocassete quase não se utiliza mais, mas na antiguidade era mínima 1,40, ele alcança até 2,60. Micro-ondas 1,20, ele alcança até 3,5 metros. Rádio-relógio 20 centímetros, ele alcança até 1,5 metro. Geladeira, ele alcança até 1 metro. Lava-louça 1,5 metro. Batedeira 75 centímetros, ele alcança até 1,80 metro. Né? O computador 1 metro, ele alcança até 2,20 metros. Então nós somos bombardeados constantemente por esse tipo de energia eletromagnética. Pode, no final, nos causar estresse, da perda de qualidade de sono e também promover a baixa imunidade e deixando um campo aberto para doenças oportunistas. Então, também a questão da radiestesia ela é muito importante na situação. Outro processo de harmonização, por exemplo, seria a pessoa que ela tem um número pessoal madeira, que no caso seria a pessoa que nasceu no ano 3 ou 4, em que ela dorme num ambiente ou água, ou ambiente ou madeira, ou ambiente fogo, terra ou metal. Então, para exemplificar, eu vou demonstrar como é que essa sintonia acontece.
Aqui eu tenho um quarto água, né, onde o predomínio seria mais da cor preta, ou pode ser uma cor azul escura. Tem uns toques branco de metal, tem uns toques de amarelo que é terra. Então terra alimenta metal, né? Metal alimenta água, mas o predomínio é água. Essa pessoa é de madeira, né? Água alimenta madeira. Então nesse caso, esse padrão de design de interior para essa pessoa madeira, ela é benéfica. Aqui no caso, eu tenho um quarto, vamos por madeira. Essa pessoa é madeira, madeira reforça madeira, é bom também para essa pessoa. Nesse caso, é um quarto fogo, onde eu tenho predomínio da cor vermelha. O que fogo faz com madeira? O fogo enfraquece a madeira. Então, de uma certa forma, é o design influenciando na energia pessoal. E essa pessoa vai se sentir esgotada num quarto desse. Acorda cansada, não tem um sono reparador. Nesse caso, é um quarto terra. Como terra, ele ataca a madeira, naturalmente ele ataca a madeira, essa pessoa vai se sentir esgotada. E no último caso, é um quarto metal, em que metal, ele controla a madeira, o metal destrói madeira, o metal corta a madeira. E nesse caso, ele prejudica. Então, o design predominante, principalmente no quarto, ele depende muito de ser projetado dependendo do número e do elemento pessoal de cada um. Eu posso fazer qualquer tipo de design bonito, agradável e que seja benéfico não só em termos de saúde, né, mas em termos de sono. Outros fatores que afetam o sono seria eu dormir num quarto onde tem uma caixa d'água em cima, que é um volume muito grande de água e isso pode afetar o meu sono. Outro fator é o fogão. O meu quarto está situado debaixo da cozinha e a minha cama está situada exatamente debaixo do fogão. Isso é um fator também que atrapalha, que afeta o meu sono. O terceiro item são espelhos no quarto. Por que espelho no quarto não é bom? Porque o espelho, na verdade, ele é um amplificador energético. E como um quarto ele tem que ser um local onde a energia ele tem que fluir de uma maneira tranquila e mansa, o espelho ele agita. Então, o melhor local para espelho seria ou guardado dentro do guarda-roupa, na porta, do lado interno, ou no closet. Outra coisa que é muito comum seria TV, computador, rádio relógio, celular perto da cabeceira, por exemplo. Que aí eu tenho toda a rede eletromagnética, né, atrapalhando o padrão do meu sono e até a médio e longo prazo ele pode promover a minha baixa resistência. E a última dica que eu tenho para quarto é o menos é mais. Quanto mais mobiliário, quanto mais você ocupa espaço no teu quarto, você promove muito mais oscilação energética no local. O quarto, quando ele tiver menos mobiliário, o ki ou a energia, ele percorre de uma maneira mais tranquila, mais lenta, sem muito obstáculo. Ele também ajuda a promover essa energia de quietude, de tranquilidade no ambiente. Aqui eu peguei uma imagem interessante, que vocês tenham uma ideia como é que se propaga, por exemplo, o Wi-Fi dentro de casa. Então você imagina você sendo afetada por essas energias eletromagnéticas que nós não enxergamos, né?
E toda essa energia eletromagnética, ela está pulsando no ambiente e muitas vezes invade o nosso quarto e nós somos vítima dessa energia. Isso no caso do Wi-Fi, no caso do computador, no caso da televisão ligada no quarto, no caso do celular muito perto da nossa cabeceira. Tudo isso é fatores que podem influenciar na nossa qualidade de sono. Espero que com isso eu tenha ajudado um pouco a esclarecer um pouquinho mais a teoria do Feng Shui tradicional e convido vocês para essa próxima quarta-feira para uma nova live às 20 horas. Muito obrigado e até lá.